O que é uma vistoria de imóveis? Vistoria de imóveis é você comprovar, é você ter em mãos as provas de como é que se encontra aquele imóvel, e essas provas você vai passar para o papel para depois apresentar para o inquilino na hora que ele entrar no imóvel. Nesses anos todos de experiência com vistoria de imóveis, me deu um start de fazer essas aulas, porque para passar essa minha experiência para vocês, dentro da qual na época eu não tinha meios de onde buscar exemplos, como iniciar, né? Eu tenho certeza que vocês profissionais do ramo imobiliário, na área de administração, que trabalham em imobiliária e proprietários de imóvel, às vezes até deixam as vistorias de lado, para trás, e isso, quando o inquilino desocupar, vai dar muito conflito. Então, porque às vezes não sabe por onde começar essa vistoria. Eu tive que criar tudo praticamente buscando informações e juntando, e acabei tendo essa experiência dentro da vistoria. Então, essa vistoria, nós precisamos deixar tudo bem mastigadinho, bem comprovado, quando nós entregamos para o inquilino, e quando o inquilino vai nos devolver esse imóvel, ele tem que entregar igual ou melhor da forma como ele pegou para o uso dele e da família dele. E eu tenho um exemplo agora quentinho, né, de um inquilino que acabou de desocupar um imóvel nosso aqui do escritório, de um cliente, né? E eu acho muito engraçado, né? Vocês devem rir comigo também, né? Porque os inquilinos, eles, quando entram dentro do imóvel, é uma coisa, é uma amizade que se abre pra gente no início. E depois, quando eles entregam o imóvel, parece que eles ficam quase inimigos nossos, né? Ainda mais quando eles que vão fazer, eles não querem gastar. Então eles mesmos acham que para pintar um imóvel é fácil pintar. Aí eles iniciam a pintura naquele imóvel, e o que acontece naquele imóvel? Quando nós vamos lá fazer a vistoria, ele começou na empolgação, porque é fácil, ele pensa que é fácil, pega o rolinho, molha na tinta e passa na parede, é muito fácil. Mas a gente sabe que por isso que existem profissionais em cada área. Aí nós vamos lá fazer aquela vistoria, lá tem aquela diferença que ele não encostou lá em cima, para ele não encostar no teto, para não borrar o teto. E embaixo também tem aquela diferença, porque ele não quis encostar no rodapé. Ele pega e encosta no rodapé. Quando o rodapé é de madeira, fica tudo borrado, né, em cima. E quando o rodapé é do próprio piso, o que ele faz? Às vezes ele joga excesso de tinta e escorre toda aquela tinta naquele rodapé, e aquilo fica uma coisa horrorosa, né? E é assim, eu no início eu entrava quase em desespero total, né? E eu tenho certeza que os senhores e senhoras, você, também já passaram por esse desespero. A gente põe a mão na cabeça, a gente não acredita o que é que eles têm, o que é que eles fazem mesmo assim só nós mesmos. Nós temos muitas histórias no ramo imobiliário do que as pessoas são capazes realmente de fazerem, né? Então, esse inquilino entregou, e ele entregou com lareira suja, churrasqueira suja. Nós aqui no sul
Nós temos muitos gaúchos que vêm alugar imóvel aqui em Santa Catarina, né? Então, eles, quando uma casa tem churrasqueira, você já viu, né? Churrasco de quase todos os dias, né? Agora, imagina a sujeira da churrasqueira. Então, aí, eles não limparam. E ele alegou que a casa não estava assim. Eu simplesmente disse para ele, não, é só você traz um pendrive que eu copio as fotos e as filmagens e da qual onde você vai comprovar como eu entreguei o imóvel em condições. Porque nós no escritório aqui na minha empresa, o que eu faço? Dentro de uma vistoria, é importante que você conste lá que o imóvel foi limpo, foi faxinado na data X, pela pessoa X, né? E que o imóvel foi entregue limpo. Porque ao meio, isso, lá no final pode ter conflito por causa disso. Então, é assim que nós damos prosseguimento nessa vistoria, dados por dados. Na entrada, nós temos que comprovar como que nós estamos entregando o imóvel para o inquilino. E na saída dele, nós temos que vistoriar este imóvel e ver se esse imóvel está de acordo como foi entregue para ele lá no início da locação. Claro que nós temos que ter um jogo de cintura, né? Na hora que eles entregam, porque também tem as considerações que devem ser feitas em relação ao desgaste de uso do imóvel. Né? E quais são esses desgastes de uso? Exemplo é a tampa do vaso sanitário, por exemplo. Ela, conforme a marca, ou qual o material que ela seja, ela pode amarelar, ela pode criar manchas, ela pode descascar, né? E também outro exemplo é a pintura externa, no caso quando for imóvel como casa, por exemplo. A casa, nós temos que a pintura externa, ele não é obrigado a pintar externamente. Ele não é obrigado a pintar. Mas nós temos que fazer uma filmagem em volta da casa na hora da entrega, para quando ele sair na saída do imóvel, de repente ele fez um buraco de furo para o ar-condicionado e ele acha que por ele não ter obrigação de fazer a pintura externa, ele vai lá, tapa aquele buraco e joga qualquer cor. Então era preferível ele nem só tapasse o buraco e não pintasse. Para quê? Para buscar a tinta da mesma tonalidade e não jogar outra tinta, porque daí o imóvel externamente pode ter marcas de outra tinta e isso fica muito feio a aparência do imóvel, né? Na garagem também, com o tempo, foi batendo alguma parte nas paredes da garagem e houve desgaste, houve furo, ou fez furo, né? Lá com bucha, fez furo com bucha, aí não tirou aquela bucha, só passou uma massinha em cima e a tinta também ficou diferente. Essa tinta diferente, gente, ele tem que ser da mesma tonalidade, caso contrário, se ele fez um buraco naquela parede, ele vai ter que pintar toda aquela parede assim para deixar na mesma tonalidade. Agora, quando não houve nada disso, não houve buraco, não houve batida nas paredes, não houve
que não foi ele que provocou, aí não precisa, tá? Então são essas coisinhas que nós temos sempre, porque toda vistoria ela é um alvo de observações. Quando nós entramos no imóvel para fazer essa vistoria, nós temos que ser muito atento nas observações de todos os detalhes.